Mas eu tenho que entender que eu sim tenho capacidade de ajustar a minha mente e pensar de forma positiva. Então não deixa o Zeca Urubu, né, falar no seu ouvido dizendo que você não tem capacidade. Capacidade você tem, e muitas. É porque você está na zona de conforto. Então sai dessa zona de conforto. Tá bom? Não é assim, Albério? É exatamente isso. Eu estava aqui viajando. Tá vendo? Eu estava aqui viajando na tua explicação. Mas é isso, Fred. Olha só, uma das coisas, Fred, quando eu estava fazendo esse curso de extensão de Freud e Lacan, é porque é tão complicado. Hoje a gente não pode falar quase nada, né? Que tudo é entendido como você quer, sei lá, você quer atacar alguém. Mas olha só, quando eu estava fazendo a formação da personalidade em Freud e Lacan, olha o que eles diziam, cara. É muito interessante o que tu estava falando. Eu estava aqui. Olha o que ele dizia. Uma mulher que teve um pai alcoólatra, geralmente, geralmente, por não saber que ela adquiriu aquela falsa crença que homem é tudo igual, geralmente, não é regra, ela vai casar com um cara alcoólatra. E ela tem na cabeça que ela vai resolver aquela situação lá com o pai, com esse marido. Outra coisa que eu vi também, que eu achava assim, meio viajado, mas hoje, para mim, eu acho que realmente é verdade. Por exemplo, quando uma criança, Fred, ela encontra um absorvente no banheiro usado, ela entende que o pai machuca a mãe. É. E ela pode querer, como criança masculina, querer atender um pedido dessa falsa crença de ser mulher para defender a mãe. E por aí pode nascer um distúrbio, uma disforia. Mas quando eu escutava A gente não está isso, livre, nunca estaremos livres das crenças limitantes. Por isso que o é, desenvolvimento, a conversa é sempre importante. e tu falando aí, eu lembrando, né, desse curso, porque ao final o professor disse assim: agora vocês vão fazer todos os tipos de perguntas que vocês quiserem. E todas as perguntas saíram em cima disso. Para tu ver que todo mundo ali tinha uma coisa que na hora que o psicólogo começou a explicar, todo mundo se viu. E era engraçado porque você via o pessoal. Nossa, eu achava que eu era assim por conta disso. Eu achava que. Então eu não quero mais isso. Mesmo, mesmo que não tivesse ali uma explicação do professor de uma autoajuda, não era uma autoajuda, mas ele quis colocar, gente, ó, as limitações existem, tá aí, e vocês têm elas. O desequilíbrio existe, tá aí, e algum deles você vai ter. Então, Fred, eu queria até te fazer uma pergunta. As crenças limitantes, como essas, né? Porque um caso desse, de uma criança que vê uma absorvente usado, não é uma coisa que a mãe pensou. Não. Outra coisa que agora eu lembrei de Freud, quando a criança faz o primeiro cocô e ela entende agora um pouquinho que aquilo é algo bonito, brilhante, e ela traz para a mãe, e a mãe rejeita, isso é Freud, e a mãe rejeita, com certeza aquela criança vai ter problema com prisão de ventre. Para mim, naquela hora, escutando isso, estava meio que. Quando eu leio hoje na medicina, eu disse, poxa, né? A maioria do pessoal, porque para a criança, quer dizer, Freud diz, né, que a primeira obra-prima da criança é o cocô, né? Que ela olha e ela admira. E o que para nós é mau cheiro, para ela não é, né? Ele até dá, até o professor disse assim, gente, até o professor dizia assim, professor Camilo, ele dizia assim, sabe? Mesmo que vocês não aguentem, mas naquela hora
o seu incentivo para aquela criança vai ser algo sem. Não vai ter tamanho do bem que vai fazer. Mas quando você. Não, leva isso para lá. A criança entende. Ou então berra para a criança, porque você pegou o cocô, não sei o que. Isso! Não se faz. Né? E não é nem maldade, até às vezes até a mãe brincando. Não, vai para lá. Mas é o mesmo efeito do desenho que tu fez. Isso. Nossa, para a criança era o máximo, era o todo dela. Eu produzi, saiu de mim. Ela não sabe o que é. Ela não sabe o que é. Estava curiosa. Aí eu te pergunto, Fred, tá, isso não foi uma coisa pensada, mas para a criança pouco importa, né? A mente ela não distingue isso. Mas isso fica só, porque aqui tem duas situações. Ela está no plano cognitivo da criança e ela vai para o físico. Porque agora ela vai ter problemas até com o intestinal, com o seu organismo. Sim. Quando eu trabalho na minha mente a parte que foi patológica só da minha mente, eu consigo também reverter, ou pelo menos combater essa parte também física? Então, foi interessante você fazer uma pergunta. Eu já até trabalhei em cima de uma pessoa a respeito de levar a xícara de café para o pai. Veja só, olha como é a história. A mãe, sei lá, o pai foi trabalhar, né? O pai está indo trabalhar, e esse pai ia chegar e a mãe estava lá com sua filha, né? E a filha queria levar uma xícara de café para o pai quando ele chegasse, a janta dele, né? Eu lembro minhas filhas, que minha esposa dizia assim, eu sonho com uma das minhas filhas quando crescerem, né, quando nascer, pequenininha, levar um prato de sopa para você. Ela sonhava isso. E o interessante é que você imagina uma criança que vai esperando o pai chegar, né, do trabalho, cansado e etc. E ela vai com todo... E passou o dia esperando, né? Aquele dia todo esperando o pai chegar. Ela quer dar um cafezinho pro pai. E ele chega, senta no sofá, tira o sapato, e lá vem a filha com um pires, uma xícara e o café quente para chegar e para entregar para o pai. O pai olha, ela tropeça e cai no chão e plá, quebra o prato. Aí o pai dá um grito, menina, olha isso, você não devia estar com isso na mão. Aí ele já briga com a esposa também, né? Porque essa menina está com a xícara quente de café e acaba quebrando a louça e etc, etc. Se coloca no lugar dessa criança quando ela passou o dia esperando o pai chegar para entregar o café para o seu pai e de repente cai. É um acidente. Ela não quis aquilo. Aconteceu. Ela não quis derrubar. Aconteceu. E o pai dá aquele escândalo. Como é que vai estar a vida dessa criança futuramente? Entendeu? Então, como a cabeça da criança, ela vira um mundo ali. Poxa, nunca mais eu vou servir mais ninguém. Nunca mais. Meu pai disse que café é quente, que eu posso me machucar, que pode acontecer isso. Meu pai, quando eu vou servir alguém, meu pai fica bravo. Então, quando ela cresce ou casar, alguma coisa assim, e ela não serve o seu próprio marido. E não tem nada de errado você servir o seu marido. A minha esposa me serve, eu sirvo a minha esposa também. Tá? Então, um contribuindo em casa com o outro. Mas aquela criança não quer servir, não, aquela mulher não quer servir mais o seu marido dentro de casa, não quer fazer mais nada. Por quê? Porque criou um trauma lá atrás, porque o dia que ela foi fazer isso, derrubou e o seu pai se estressou com ela, acabou criando uma briga dentro da casa e etc. Mas se o pai se comportasse diferente, vamos lá, a mesma cena, a filha vai, pega a xícara, esperando o pai chegar, pega a xícara com café, e na hora que o pai chega, senta no sofá, tira o seu sapato, a meia, sentado no sofá, ela chega com a xícara de café e a xícara cai. O café espalha na sala, quebra a louça, e o pai, prontamente, junto com a mãe, levanta, vê se a filha está bem, né? Se não se cortou, obviamente, mas diz assim, filha, tudo bem, não tem importância. Vamos lá fazer novamente?
bora pegar outra xícara, a gente limpa aqui, bora, eu limpo com você. O pai limpa, a mãe limpa, a filha limpa também, lidam com a frustração, obviamente, de não ter acontecido naquele momento, o que aconteceu naquele momento, e aí faz ela servir novamente outra xícara de café para o pai, e o pai lá esperando com um sorriso no rosto. Entendeu? Então são duas histórias que muda a vida de uma pessoa de acordo com a atitude do pai, de acordo com a atitude da mãe. Nós estamos construindo um adulto que lá na frente eles vão ser a melhor versão nossa, de forma evoluída, a nossa melhor versão, um fruto melhorado. Nós somos as árvores, né? Jesus não diz isso? Nós conhecemos as árvores através dos frutos que elas dão. Então, como os nossos filhos vão ser quando crescer, é como nós vamos agir com eles. Né? Até respondendo a sua pergunta. Eu gostaria também, Alberto, que as pessoas pudessem fazer suas perguntas quando tiver dúvidas. Não é isso, Alberto? Assim como Freud explica muito bem no livro dele. Não é isso? Sim, Fred. E assim, Fred, eu até passei por isso aí, cara, essa questão de limitar os meus filhos pelos meus medos, né? Como no primeiro casamento, na separação, eu fiquei com as crianças, então eu limitei muito eles, mas muito mesmo. E hoje eu tenho problemas sérios com isso. Eu digo que a minha sorte foi porque a minha esposa, quando chegou, ela que percebeu isso. Disse, não, eles não são isso que você está falando que eles são. É você que limitou eles. E depois, cara, claro que não adianta hoje fazer uma autoculpa, né? Ficar se martirizando. Mas muita coisa fui eu. Muita coisa fui eu. Olha o molecão aí. Que segurei, sabe, Fred? Mas é aquilo que tu estava falando, Fred. E o que eu comecei abrindo. É buscar separar a criança do comportamento dela, né? O comportamento da criança não diz quem é ela. Para quê? Para que possamos falar da atitude, do comportamento, do que ela fez, né, como tu deu exemplo, ou faz, e não sobre o que ela é. Porque derrubar o copo não tem nada a ver com desastrado. Não. Né? Saber separar. Então, e usar desses artifícios. Fred, esses artifícios que tu falou aí, do elogio, né? E falta muito hoje o eu te amo, o eu amo você, né? Que isso cura até câncer. Os pais estão numa preocupação tão louca de formar um bom profissional, mas estão esquecendo que bons profissionais, em primeiro lugar, tem que vir um bom homem, a boa mulher. Isso. Né? E esse bom homem e essa boa mulher, ele é construído com palavras, isso, com gestos. Né? Então, quando eu misturo a ação desastrosa do meu filho com ele, eu deixei ele num conflito. E como eu não entendo daquele conflito, eu saio de perto e ele vai levando. E dali em diante, ele não sabe se ele deve mais me servir café ou não. Por quê? Porque ao invés de eu ter usado disso para motivar, aconteceu um fato, Fred, eu trabalhava no hotel. Não, eu estava com o Antônio na praça e o cara comprou, inclusive ele comprou um lanche lá que eu não podia nunca comprar. Eu não podia comprar. Eu sentei com o Antônio e a gente estava comendo essas batatinhas, né? Cheetos, essas coisas aí. E ele chegou perto de mim, ficou em pé. E ele disse, dá licença aí. Sim, vai filho. Aí o filho dele abriu, Fred, cortou e deu para o Antônio. Aí ele me chamou à parte assim, né? E disse assim, olha, perdão, não sei se teu filho nem pode comer isso, mas eu preciso educar meu filho a servir. Cara do céu, Fred. Porque, para mim, o cara, olhando ele, acho que era o pai mais brother, mais liberal, mas pela aparência dele, cheio de tatuagem. Não, cara. Para mim foi um grande educador.
Eu tinha um amigo, Fred, lá na Canção Nova, que ele me servia assim, ó. Eu estava na mesa com ele já era um senhor já. Hoje deve estar bem coroão. Ele fazia assim, ó. Tu quer bolacha, Alberto? Quero. Quando ele botava assim, que eu botava a mão, ele puxava. E comia. E eu ficava... Pega, cara, tu quer? Pega, tá aqui, ó, pega. Aí ele fazia... Tá, e eu já sabia já, né? Tá, e tu quer o que mais? Não, deixa que eu me resolvo. E era bem divertido, sabe? Mas nos primeiros dias eu ficava... Eu tô na casa dos outros, né? E ele fazia com a bolacha assim, e quando eu ia, ele puxava e comia. Aí ele levava na brincadeira e ele, bem sério. Não quer, Alberto, bolacha? Mas tu não tá mastigando a bolacha que tu me ofereceu? Sabe? E ele ia incentivando, cara, era um educador para adulto de mão cheia, sabe? Então, o comportamento é que precisa fazer esses ajustes, né? Sim. O comportamento. Tanto é que eu não sei qual foi a conversa que a gente teve, que tu falou assim, Alberto, não esquece que nós somos, não sei se foi tu que me falou isso, nós somos o farol, né, que os filhos usam. Não me lembro como foi a referência aqui. Acho que foi tu. Tu falou assim, eduque com amor, não com ignorância. Eduque com amor. Mesmo que você vá bater, bata com amor. Vai bater? Vai. Você vai bater explicando. Você está apanhando por causa disso, disso e disso. Foi com a gente. Foi comigo e com o Paulinho que tu falou. Na tua casa aí. Faz tempo, né? Faz tempo. Foi na vez que a gente foi te visitar aí, né? Sim. Bata e bata mesmo. Agora, explique. Você está apanhando por conta disso. E não misturar os palavrões com aquela educação, com violência, né? Isso. Com aquilo que você tá usando como um instrumento de educar, de causar respeito. Não, olha, para você saber que eu sou bem maior que você e eu tenho muito mais força que você. Então me respeite, fique aí, mas papai não deixou de te amar. Então, esse comportamento, Fred, é o que pode ajustar, né, essas mudanças. Mesmo que ela seja sutil na nossa forma de nos comunicar, né? Como eu te falei, esse gesto da bolacha. Sim. É o que vai fazer toda a diferença, né, para a criança. Essas interpretações na cabeça da criança vai ficar bem clara. Pelo menos foi o que eu fiquei de lembrança. Tanto é que foi tão positivo que eu estou lembrando o que tu falou naquela hora lá. Sim. Sabe? À medida que vamos ampliando a nossa... E aí entra para nós adultos. Porque foi nessa hora que eu fui ampliando, sabe, a minha consciência. Sabe? Vamos cada vez mais, gente, separando o indivíduo da ação, do comportamento daquele indivíduo, principalmente a criança. E não usando isso como uma definição rigorosa de que ela é aquilo. Não. Né, Fred? Talvez não seja uma mudança tão rápida, porque estamos até, Fred, muito conectados com os nossos padrões de comunicação, né? Nós estamos hoje, como tu falou, e eu até já vi, né? Tu tem quadro de um lado que onde está tuas agendas, tu tem um celular que tu tem aplicativo que... Nós estamos muito fechados nesses padrões e às vezes nós achamos que esse campo resolve a situação dos nossos filhos. E do outro indivíduo, não é só o filho, né? Do outro indivíduo. E começamos a movimentar a mudança, com isso, com essas atitudes de mudança, nós começamos a movimentar a mudança dentro de nós, que logo ela estará em piloto automático. Quer dizer, eu acho que sim, né? Estou dando um palpite que é a tua área. Mas logo isso vai estar no piloto automático da nossa cabeça, né, Fred? Isso.